Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro do ano 2023. Hoje celebra aniversário meu irmão, um dos meus irmãos, o Wendel. Completa hoje 50 anos de idade. Graças a Deus, né? Com saúde. Ele que tem uma família abençoada, é um trabalhador, guerreiro, mas que ainda precisa experimentar uma vida em Cristo Jesus. É o meu desejo que isso possa vir a se realizar na vida desse meu irmão. Mas de qualquer forma, feliz aniversário a ele, possa receber esta data com alegria entre os seus entes queridos, que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida. Feliz aniversário, meu irmão. Hoje a leitura do livro de Números, quarto livro de Moisés, capítulo 9. Vamos falar sobre a celebração da Páscoa e falar sobre a nuvem sobre o tabernáculo. Leitura que fazemos na Bíblia de Estudo de Genebra. Vamos à leitura. A celebração da Páscoa, Números capítulo 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor, no mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito,
assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. É a palavra referente à celebração da Páscoa no deserto do Sinai. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, cobriu a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã, ou até pela manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então aqui está a leitura do capítulo 9, falamos sobre a celebração da Páscoa e sobre a nuvem sobre o tabernáculo. A celebração da Páscoa, um memorial, celebrado todos os anos por Israel, para lembrarem da grande libertação que Deus lhes deu quando eram escravos no Egito. E a nuvem sobre o tabernáculo foi o tempo da peregrinação no deserto. Quando a nuvem parava, ali deveria estabelecer o acampamento. Quando a nuvem subia, era momento de desarmar a tenda, ficava isso a cargo dos levitas, desarmavam-se as barracas das tribos, todos se preparavam e marchavam. Onde a nuvem parava, ali parava o acampamento, e assim Deus guiava o seu povo pela nuvem. Cuidado de Deus, né? Presença de Deus no meio do seu povo, dando proteção e livramento. Amém? Esta é a palavra para hoje. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.